Hoje eu vou começar um estudo dos milagres de Jesus registrado por Mateus. Então, uns você já ouviu pregação nossa e talvez conheça até de cor salteada a palavra. Outros você vai ouvir talvez pela primeira vez. Mas antes eu quero falar de Isaías 52, versículo 7, em que o Espírito Santo usou o profeta, que segundo os teólogos é o mais iluminado da Escritura Sagrada, para dizer o seguinte: quão suaves ou então formosos, tem tradução que fala que são formosos ou suaves, são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Boa nova significa o Evangelho. Jesus, quando mandou pregar o Evangelho, não mandou pregar uma religião. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai a boa nova, a boa notícia a toda criatura. Aí garantiu que quem cresce na boa notícia e fosse batizado, passasse pelo processo que Deus faz de nos recriar o nosso espírito, limpar a nossa mente, tirar o negativismo da gente, colocar a gente sendo positivo na fé, essa pessoa seria salva. A palavra em grego significa curada, libertada, prosperada. Essa pessoa vai conseguir tudo aquilo que precisa. O Evangelho é exatamente isso. Não são poucas milhares de pessoas que nós vimos esses anos todos encontrarem Jesus, sendo abençoados e depois contarem para nós o que lhes aconteceu. E alguns casos muito difíceis, muito sérios mesmos. Aí ele diz que os pés do que anuncia as boas novas são suaves. Então nós não temos que chegar agora em casa e começar a humilhar as pessoas que não creem como nós cremos, porque elas não ouviram o que nós ouvimos. Quem não ouve uma coisa, como é que vai crer igual a gente crê? Então nós temos que ter sabedoria e não vamos pisar em serpentes e escorpiões, mas sobre os montes de pessoas, de culturas, a gente vai ter uns pés suaves, que é para poder atingir aquele povo. Por exemplo, se eu for pregar num certo país, eu procuro saber como é a coisa aqui, e o pessoal aqui é muito negativo, todo mundo em depressão. Então eu vou levar uma palavra para despertar a pessoa que aquilo ali não é de Deus, mas não vou atingir nunca a chincalhar com a religião dela, dizendo isso não presta. Não quero saber de religião, nem bem nem mal. Não vou pregar religião, não vou condenar a religião, vou pregar Jesus, que é outra coisa diferente. O Evangelho não tem nada a ver com religião. Quando fizeram o Evangelho e religião, foi que a igreja entrou em queda, porque até então a igreja estava forte. Lá pelo ano 150, século II, havia um pregador chamado Montano, que era igual a gente, orava, as pessoas eram curadas. Mas só que o Império Romano tinha os apologistas que atacavam a nossa fé. Sabe por que atacavam? Porque nós só cremos num Deus. Eles achavam que tinha que ter Deus para tudo. Deus para isso, Deus para aquilo. Imitando os gregos também tinha lá essas coisas todas. E aí a igreja reuniu e proibiu Montano orar pelas pessoas. Não, agora nós temos que estudar para poder enfrentarmos apologistas, Plínio e outros tantos ali. Para com esse negócio, o pessoal, mas não pararam não. Aí a igreja ficou cruzando o braço. Quando você cruza o braço na sua casa, a preguiça entra, o crime entra. Vamos ver que você está vendo um filho seu, de uma hora para outra, comprando coisa que não está no orçamento dele. Aí você tem que conversar. Aqui a gente não faz isso não. E nunca a pessoa fala a verdade. Você pegou um pouquinho, já pode falar, pode dar bronca ali. Aqui nós somos pessoa direita e tal. Aí você consegue segurar a pessoa. Amanhã você vai amanhecer lá no xadrez, lá no cubico que cabe 10, com 40. Você vai ver que vale a pena essas coisas. Para com isso, além da vida eterna que vai se perder completamente. Como eu fiquei com dó daquele homem que deu tiro no Trump lá. 20 anos. Ele nunca vai ter salvação, porque do jeito que você morre, você continua. Ele é um homicida, só não matou porque Deus dirigiu o Trump. Eu estava vendo a coisa que eles fizeram da bala lá, a trajetória, na hora exata ele olhou assim, aí ficou a orelha dele.
Aí na hora que ele fez isso aí, o tiro pegou. Ia pegar aqui e estourar a cabeça dele. Ele mesmo disse, eu vi ele dando entrevista, foi Deus, unicamente Deus, que me salvou. Agora um rapaz jovem, não entende nada da vida, foi lá, pegou uma arma lá para matar um homem que não tem, nem conhece, não sabe nem o que é vida ainda com os 20 anos, já está muito pouquinho. Aí precisa a gente prestar atenção no que houve, porque é aí que Deus abençoa e abençoa mesmo. Então vamos voltar aqui agora. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Irmão, nós temos que fazer as pessoas ouvir a paz, não os gritos. Aí está ouvindo a guerra. Nós temos que fazer ouvir a paz, com jeitinho, mansamente, trazendo a pessoa a razão. Realmente eu estou vendo que é uma mudançazinha. E vai falando até que a coisa melhora. Que anuncia o bem. Nós não anunciamos mal algum, não temos que amaldiçoar ninguém. Até que nos amaldiçoa, a Bíblia manda abençoar. Nós somos pessoas do bem, não estamos de maneira nenhuma para destruir nada de ninguém. Queremos que todo mundo cresça, prospere e que seja uma verdadeira bênção, que faz ouvir a salvação. Nós não temos que falar de outra coisa, não fazer ouvir, fazer entender o que é a salvação, porque todo mundo que nasce nesse mundo nasce perdido por causa do pecado original de Adão. Então, todo mundo que nasce nessa terra está separado de Deus, mas nós temos que contar que Jesus veio para quê? Para pagar aquele preço, e pagou. Ele desfez o pecado, mas se a pessoa não recebe, diz lá em João 1,12, a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não vão receber o poder. Aí pode ser o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, a nossa filha, neto, neta, nosso irmão, nossa irmã, vão se perder. Mas por quê? Porque não estão agindo. Mas por que não estão agindo corretamente? Porque não estão ouvindo a salvação que nós ouvimos. Que nós ouvimos e entendemos. Oi, eu quero Jesus então, que eu não vou ficar agora, quem sabe ele vai ser bonzinho. Não, ele vai ser bom comigo, que eu vou aceitá-lo agora. Acabou, resolve o problema. Quem sabe? Não tem quem sabe não. Jesus é simplesmente sim, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, que diz a igreja: o teu Deus reina. Acabou. Ô igreja, o nosso Deus reina. O nosso Deus cura, o nosso Deus é superior ao problema que você está passando, amém? Então nós temos que fazer ouvir a salvação e não condenar a pessoa, fazer ouvir a fé e não dizer você não tem fé. Claro que não tem. Se a fé vem pelo ouvir, ele nunca ouviu a palavra de Deus. Nós temos que pedir unção a Deus para quando pregarmos e fazermos exatamente isso, abrir a palavra para a pessoa entender. Ela entendeu, resolveu o problema. Aí pode ser que isso melhorou só um pouquinho. Ela começa, vai melhorando, daqui a pouquinho chega a bênção completa. Mateus 8, Jesus estava dando o sermão do monte. Temos 3 capítulos que registram o sermão do monte, que alguns chamam da constituição do reino de Deus. Então ele deu ali no capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 8 começa o seguinte: e descendo ele do monte, ele estava no monte, levou toda aquela multidão e ali ensinou eles a respeito das coisas que ainda não eram bem explicadas do Velho Testamento. Porque tudo que há no Velho Testamento foi explicado no Novo. Nós não temos que repetir ipsiliter o que está no Velho Testamento, mas temos que entender e ver como é que Jesus interpretou, os apóstolos interpretaram. Aquilo ali não é um registro à toa, não. Temos que ler, porque eles tiveram o carinho de explicar bem mais como a coisa aconteceu. Mas no Novo basta uma palavrinha, isso aqui é desse jeito, isso aqui é desse jeito. E a própria Escritura diz que as coisas que foram escritas no passado, foram escritas para o nosso conhecimento, para a gente poder aprender. Vamos pegar aqui agora para você entender. Descendo ele do monte, quer dizer, ele desceu, acabou de dar o sermão da montanha, seguiu uma grande multidão e já estava andando. Vai prestando atenção para você poder entender. A fé vem pelo ouvir. Eis que um leproso, que veio um leproso e o adorou. Então esse homem estava escondido em alguma rocha lá longe, mas deu para ele ouvir o sermão de Jesus.
Jesus dizem que tinha uma técnica que ele aproveitava o vento para levar as palavras, que não tinha aparelhagem de som. Então, sabia quando estava ventando ali e dava a palavra, as pessoas entendiam. E por que o senhor acha que devia estar numa rocha, algum lugar? Porque o leproso não era permitido naquela época chegasse se a juntar às pessoas sadias, porque eles achavam que a lepra era contagiosa. Quando um familiar tinha uma lepra, eles punham para fora da cidade, era obrigatório. Fechavam as portas, ele não podia se aproximar de ninguém. Final do dia ele vinha e balançava um sino que estava lá na porta, sabiam que estava pedindo comida, então abriam uma portinhola, dava comida, ele pegava e ia embora. Morava em qualquer lugar, besta-fera, isso era problema dele, não podia contaminar os outros, segundo eles acreditavam. Aí diz aqui o seguinte, que ele veio e o adorou. Ele sentiu que Jesus era a promessa bíblica, porque Deus disse já 3.500 anos atrás, que Deus levantaria um semelhante a ele, e ele seria o legislador, ele que ditaria as leis, falaria tudo isso aqui. Isaías falou 700 anos antes de Jesus nascer, descreveu até como ele iria morrer, conforme já vimos aquele pequeno versículo ali de Isaías, que diz respeito a nós. Aí veio um leproso e o adorou dizendo, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Ele não entendia que Jesus queria. Jesus estava começando o ministério, talvez a primeira vez que ele viu aquele pregador. Ele simplesmente chamou, ele disse, Senhor, viu que ele tinha unção, a mensagem tocou no coração dele, a fé entrou e ele então sabia, esse homem pode me curar, porque o que ele falou, ninguém nunca falou. Ele abriu a escritura como jamais alguém abriu. O dia que ele abrir para você, você vai dizer, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Aí diz assim, ele veio e adorou, disse, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Eu sei que o Senhor pode, não sei se o Senhor quer, porque ele era um expulso da cidade. O que Jesus falou? Talvez você pergunte, será que Jesus quer curar mim? Porque eu já pintei, bordei na vida, já fiz maldade com alguém. Jesus não veio chamar os justos, se é que tem alguém justo. Ele mesmo diz, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a grande obra que ele quer fazer na sua vida. Na hora que você entende o que Deus pode fazer, você vai pedir, como Jeremias falou lá no 31:19. Depois que me converti, você converte e abraça Jesus. Mas você está zerado ainda está cheio de coisas erradas na vida. Aí ele disse, tive arrependimento. Quer dizer, ele pediu arrependimento. Esse é o profeta Jeremias, grande homem de Deus. Deus me dá o dom do arrependimento. E ele começou a lembrar de alguma coisa. Isso está em Jeremias 31:19, eu vou ler para você. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento. Verdadeiramente, antes ele não teve. Ele ouviu o Evangelho, ouviu a palavra de Deus e aceitou. Mas o arrependimento não estava dado a ele. Aí ele começou a se arrepender. E depois que me conheci, eu não me conhecia. Eu já fiz muita maldade, Jeremias dizia. Fiz isso, Deus me perdoou. Depois que eu me conheci, bati na minha coxa. Como eu pude fazer isso? Aí realmente você está arrependido. Como eu tive coragem de fazer uma coisa dessa? Meu Deus, eu estava louco, só me perdoa. Meu Deus, eu preciso de perdão. Eu não sei como é que eu cheguei a fazer essa coisa. Aí bati na minha coxa. Ele disse, fiquei confuso. Claro que fica confuso. Eu achava que todo mundo era errado, menos eu. Quantas vezes estendia o dedo, esse cara tem que morrer, mas eu estava pior do que ele. Em outras palavras, sim, envergonhei-me. E por que se envergonhou, Jeremias? Porque suportei o opróbrio da minha mocidade. A vergonha da mocidade, suportava, ficou todo envergonhado. Mas Deus estava limpando ele, e Deus quer limpar você. Quando Deus limpa, ser curado, prosperar, ter paz, fazer a família toda entrar no bom caminho, é a coisa mais fácil que tem.
Aí quando Jesus falou isso, Jesus respondeu a minha pergunta, a sua. Sobre a minha pessoa, ele quer me curar? O leproso, lepra significa imundícia. Então, biblicamente era isso. Esse homem estava cheio de imundícia. O que Jesus fez? Quero ser limpo. E ficou purificado da lepra. É o que ele tem que fazer em mim e você, em quem está errado. Ou do contrário, nós não vamos ser purificados. Então, o quero de Jesus para o leproso, eu quero para a minha pessoa, eu quero para você. Esse quero você tem que agarrar. Ele quer me curar, ele quer me salvar, ele quer me transformar. Nós tínhamos até um hino que a gente cantava. Deus, não lembro mais não. Já esqueci, desculpa. Mas agora surgiu na minha cabeça. Deus quer, eu sei, Deus quer. Deus quer, eu sei, Deus quer. Deus quer me salvar, me curar, libertar. Sim, eu sei que Deus quer. Volta, está tudo aqui dentro. O computador aqui é perfeito, pessoal. Então diz, mas perfeito é quem fez o computador. Esse que é o tal. Quero ser limpo. E logo, imediatamente, ficou purificado da lepra. Irmãos, quando Deus dá a palavra, segura, porque pode ser que os sintomas continuem. Nós temos um livro bonito do Oral Roberts. Esse pregador já faleceu com mais de 90 anos. Ele sacudiu os Estados Unidos no final da década de 50, 60, 70. O homem foi demais e fez um trabalho grande. Mas quando ele tinha 16 anos, passou na cidade dele um pastor itinerante com uma tenda, e o pai dele, que era pastor, levou ele para lá, que ele estava morrendo de tuberculose. E tinha tanta gente igual a ele, que eles colocaram do lado, assim, bem longe de todo mundo, que tuberculose é muito contagiosa, principalmente quando os remédios estavam começando a ser descobertos. Os irmãos Fêmea que descobriram o antibiótico, não existia. Quase que era curado pela sorte. Aí começaram a dar, foi o início e fez a coisa. Então ficava lá aquela turma, e o pastor foi lá orar, orou, já pode levantar. Ele levantou, já não estava andando mais, tossia, jogava sangue para fora. Ele com 16 anos, não sei se era 32 quilos que ele pesava, mas ele é alto, ele tem 1,90 m, 16 anos, devia ter atingido já essa estatura, e ele então andou, e todo mundo bateu palma para Jesus. No outro dia ainda voltou a vomitar sangue. Mas eu não fui curado com ele. Não foi, para com isso, você não brinca com Deus, não. Você não podia andar, você andou, foi a prova, você parou de jogar sangue. Mamãe, joguei água, calma, tá? É mais um pouquinho que tem que sair. No terceiro dia parou, e nunca mais. Mas foi a minha mãe que me segurou na fé, porque eu já ia confessar a derrota. Então nós temos que ensinar a salvação, como o Isaías falou ali. E aí o pessoal vai ser curado. Salvação é sozo, a palavra em grego, que significa curado, libertado, prosperou, e tudo que é bênção que você recebeu.